Os brasileiros estão menos otimistas com o governo atual. Quem tem os detalhes é o repórter Misael Mainetti. Otimismo ou pessimismo? Essa pesquisa traz dados sobre o que sentem os brasileiros em relação às próprias vidas. Nós preparamos uma arte com os detalhes para vocês. 47% dos brasileiros não são positivos sobre as próprias vidas para os próximos 6 meses. Essa taxa é a soma dos que veem o futuro igual, 26%, ou pior, 21%. Ou seja, quase metade da população se mostra pessimista. 4 em cada 10 eleitores, representando 41%, acreditam que a vida vai melhorar no segundo semestre deste ano. 12% dizem não saber. Essa pesquisa foi feita nos dias 25 a 27 de junho, com 2.500 pessoas por telefone e por celular. A expectativa para um futuro próximo se divide entre os que dizem aprovar e entre os que dizem desaprovar o governo. Os pessimistas representam 46% nos dois grupos. Esse percentual é a soma dos que dizem achar que a vida vai piorar ou que vai ficar igual. Sobre a gestão do presidente Lula, de novo, dois grupos iguais. 42% dos que dizem aprovar o presidente e 42% dos que desaprovam. Acreditam que os últimos 6 meses do ano vão ser melhores. Nós esperamos notícias melhores, é claro, para inclusive noticiar aqui. É isso, Koba. Por enquanto, o pessimismo se mantém, mas ele não é um pessimismo descolado da realidade, né? É só olhar para o que está posto aí. Pois é, o pessimismo com os mais realistas aí e os esperançosos que contemplam esse percentual de otimistas. Veja como a gente tem até nos números uma clara divisão polarizada entre os brasileiros, daqueles que aprovam, os que desaprovam, até um empate numérico nessa porcentagem de 42% para cada lado. Eu acredito que seja mesmo um momento em que os brasileiros, de modo geral, estão divididos e que a gente possa caminhar para uma união se isso for possível. Eu acredito que os governistas têm muito a contribuir para isso. Se deixar de revanchismo, se deixar de olhar para o passado, se deixar de críticas, de vingança, acredito que seja o primeiro de todos os passos que possam contribuir para uma sociedade mais unida e que a gente possa encontrar números mais uníssonos nas próximas pesquisas a respeito do que se espera para o Brasil e tomara que a esperança vença essa disputa nessas pesquisas que a gente tem, que dizem a respeito do que pensa o brasileiro sobre o Brasil. E, Koba, como que você vê esse cenário da economia? Ainda está a passos lentos, né? E como você disse, está vivendo uma época em que se olha muito para o passado, muitas brigas e discussões, mas nada até então tem sido feito de fato para melhorar a situação do povo brasileiro. Olha, as incertezas a respeito da economia é que imperam nesse momento justamente diante de tantas reformas que a gente tem estruturantes que impactam a vida da economia brasileira. Por exemplo, o arcabouço fiscal que foi aprovado na Câmara, no Senado com mudanças, vai retornar para a Câmara. A gente não sabe exatamente como vai ser o texto final a ser levado ao presidente para a sanção. A reforma tributária, que a gente tem só o texto base inicial e que, claro, ainda vai sofrer muitas alterações diante de tanta pressão da sociedade, não só dos setores da economia, mas como dos estados e municípios que agora estão entrando nessa discussão para melhor elaborar essas unificações de impostos e a destinação de todos eles. Então tem muitas incertezas que impactam exatamente nessa expectativa pessimista ou otimista do brasileiro. Acredito que quando a economia vai bem, tudo vai bem, porque se a economia estiver lá na frente já de uma maneira estável, saúde vai bem, segurança vai bem, educação vai bem. O primeiro passo é estabilizar esse estado de incertezas que a gente vive a respeito da economia. Muito